a gente vai passando, sai da infância, né? A gente começa a olhar para fora e querer realizar fora aquilo que é a sociedade, a nossa família, enfim, as expectativas que o mundo exterior tem de nós. Ao invés de nós expressarmos mais o que nós temos dentro, nós passamos a colocar coisas fora para dentro de nós mesmos e nos perdemos nesse caminho. O que que seria essa verdade, assim, que todos nós temos e que às vezes a a gente foi se distanciando, assim? Essa é a nossa busca, né? É difícil dizer o que é a verdade, porque ninguém tem a verdade, nenhum lugar tem a verdade. A verdade não está em nenhum lugar específico. A verdade está ao mesmo tempo em todos os lugares e com todas as pessoas. E, de alguma forma, nós intuímos isso. De alguma forma, nós sentimos que tem algo mais profundo. E quando nós colocamos o nosso coração nas coisas, quando nós conseguimos nos conectar verdadeiramente com o nosso pensamento, os nossos sentimentos e os nossos atos, de certa forma, nós estamos vivendo essa verdade. Acontece que, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o que era verdade ontem pra gente já não é mais hoje, e a gente vai se aprofundando nesse caminho. Então não é que o que antes eu vivia antes era mentira, não, é porque era um pouco da verdade que eu conseguia ver. E agora eu já tenho um pouquinho mais de profundidade, então agora eu coloco um pouco mais de mim nas coisas. E assim a vida vai acontecendo e nós vamos aprendendo a ver essa verdade em todos os lugares, em todos os ambientes. É por isso que a gente não pode ter preconceitos. Preconceito é uma coisa que nos afasta muito da verdade e da sabedoria. Porque quando nós olhamos para um grupo de pessoas, para um lugar, para uma religião, para alguma coisa nesse sentido e fala isso não, nós estamos negando um pouco da verdade, porque tudo que existe tem um sentido e tem uma verdade por trás que dá pra gente entender. Não concordar às vezes, porque o pessoal acha que aceitar é concordar. Não, eu tenho que entender. E entender qual é a verdade que está por trás disso. A professora Lúcia gosta de falar isso, né? Ela fala assim: você fala que tem personalidade forte, isso não deveria ser orgulho, porque a nossa personalidade não deveria importar tanto. Porque tem gente que às vezes tem isso, mas não por causa da verdade, mas porque ela às vezes é muito teimosa, às vezes Sim, ela é muito apegada a uma opinião, ela acredita que já tem a verdade. É verdade. diferente de uma pessoa que ela sabe que ela tá num caminho e que ela já recolheu algumas verdades ao longo da vida, mas que ela tá aberta para entender outras e talvez descobrir que o que ela sabia não era verdade. Então, são formas diferentes de ver a vida. Platão, nesse sentido mais da sabedoria, né? Platão, ele conta um mito muito interessante. No final da República, tem um mito que é o mito de que Platão fala que um homem morreu e voltou para contar como é que é do outro lado. O pessoal fala que ninguém voltou, né? Platão diz que voltou sim, E ele conta que, dentre todas as coisas maravilhosas que ele fala lá no mito, ele conta que antes da pessoa encarnar novamente, ela bebe do rio do esquecimento. Existe um rio que é avisado, ó, não beba dessa água. Mas tem gente que descumpre e bebe. Uhum. E aí, quanto mais a pessoa bebe, mais ela volta sem lembrar disso, sem lembrar da sua verdade, da sua alma, daquilo que é imortal dentro de cada ser humano. Então, nesse outro sentido de sabedoria, por que que algumas pessoas parece que já nascem com um pouco de sabedoria, com clareza em relação à vida? Segundo Platão, é porque algumas pessoas lembram mais. Lembram mais porque isso é um mito, né? Claro, é uma forma simbólica de expressar algo. É no sentido de que aquilo que é verdadeiro em nós nunca morre. Então, se eu, durante a minha vida, eu encontrei algumas pérolas de sabedoria, depois eu vou continuar sempre lembrando disso. Isso eu nunca mais vou esquecer. Ninguém pode tirar isso de mim, independente de onde eu estiver. É uma sensação que eu tenho, assim, de que quando a gente era mais novo, assim, criança, a gente meio que era muito claro, assim, o que que a gente gostava ou queria, sabe? O que que era aquilo que acendia mais, assim, a nossa chama. E a gente, talvez, dê pra puxar um pouquinho desse mito também, a gente vai meio que esquecendo disso, né? Esquecendo como era ser daquela forma, como a gente fazia pra encontrar esses interesses, né? A gente vive numa sociedade que a nossa educação é ensinado pra gente que nós viemos ao mundo fazer coisas. Então, com o passar do tempo, a gente começa a querer fazer coisas, a querer ser algo, não ser humano, mas ser algo, ser, sei lá, um bom cantor, um médico, sendo que a nossa essência, ela não é médica, ela não é engenheiro, não é nada disso, é ser humano. E como nós vemos nesse mundo onde a nossa realização, ela é muitas vezes colocada como realizar algo externo a nós, a gente vai passando, sai da infância, né? Vai passando e começa a não olhar mais para dentro de nós mesmos para saber quem nós seremos. A gente começa a olhar para fora
e querer realizar fora aquilo que é a sociedade, a nossa família, enfim, as expectativas que o mundo exterior tem de nós, e não o que nós realmente somos. E aí nós olhamos para fora e vemos o que dá status? Ah, isso que eu quero ser. O que dá dinheiro? Ah, isso que eu quero ser. E nós passamos uma vida inteira tentando atingir essas expectativas externas e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. E a criança, ela às vezes não tem muita clareza disso. Então, vai passando o tempo, ao invés de nós expressarmos mais o que nós temos dentro, nós passamos a colocar coisas fora para dentro de nós mesmos e nos perdemos nesse caminho. Essa ideia de que, dos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Dentro de nós já tem todas as coisas. Ao invés de nós aproveitarmos isso que nós temos para nos realizarmos e encontrar isso que nós temos dentro de nós, não. É ensinado que a gente precisa conquistar coisas fora para nos sentirmos realizados. E a gente passa a vida inteira, então, tentando atender uma expectativa externa e muitas vezes nos sentimos cada vez mais vazios, mais solitários e infelizes. O que a gente tem que buscar internamente, exatamente? Buscar nós mesmos, buscar essa verdade que existe dentro de nós, né? Buscar aquilo que realmente nos realiza, aquilo que faz o nosso coração vibrar. Sim. Não as nossas emoções vibrarem, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a emotividade, outra coisa são os sentimentos. E aquilo que é de mais profundo, que só o ser humano pode realizar. Tem um professor da Nova Acrópole, o professor Luiz Carlos, que ele dá um exemplo excelente. Ele fala assim, você quer saber o que é próprio de um ser humano? Olha para os animais e vê o que eles fazem. Se você faz igual aos animais, é porque não é isso. Então, por exemplo, o animal gosta de comer, faz um churrasco com o cachorrinho do lado para ver se ele não vai ficar espiando. Com certeza. O animal gosta de passear. Nossa, fala pro seu cachorrinho que você vai passear. Às vezes, só falar passeio, o cachorro já pega a coleirinha, ele já entra dentro do carro. O animal, ele gosta de lazer, adora. E muitas vezes na nossa vida a gente fica só nisso, não tem problema viver isso. O problema é quando toda a nossa vida, ela gira só em função disso. Existem coisas que fazem o nosso coração vibrar que nenhum outro ser vibra. Por exemplo, já viu um animal pegar, por exemplo, eu sou do Tocantins, né? O Jalapão é um lugar muito famoso lá, muita gente vai. Pra quem nunca foi, lá é um perrengue pra chegar lá. Você tem que pegar carro 4x4, não sei quantas horas de estrada de chão, e é buraco, e às vezes não tem lugar direito pra ficar. E por que a gente vai lá no Jalapão? Porque você quer chegar lá, ver a cachoeira e falar, ah, que bonito. O animal não faz isso. O animal não vibra com a beleza como o ser humano vibra. Pro animal não faz diferença comer em cima da mesa ou no chão. Não faz diferença. Pro ser humano faz. Pro ser humano faz diferença você ver um ato de bondade. Nós temos vários exemplos de bondade. Então, quantos filmes, por exemplo, já foram feitos por conta de histórias de pessoas bondosas que dedicaram sua vida a outro? A gente tem vários exemplos. Então, o animal, ele não se move por isso. O ser humano se move. Por quê? Porque isso é algo que só o ser humano pode realizar no mundo. E nós precisamos encontrar isso dentro da gente. Porque todos os seres humanos vibram com a bondade. Só que você vai ter uma forma de expressar essa bondade única, que eu não vou expressar da mesma forma. É a mesma bondade. Aqui eu vou expressar e que você vai expressar. Só que você vai ter uma forma única, porque você é um ser único no mundo. Então, a gente precisa encontrar esse canal de expressão daquilo que é mais profundo dentro de nós. Só que para isso a gente precisa encontrar primeiramente isso e ter motivação para isso. Ter motivação para encontrar esses atos heróicos, esses atos de bondade, de buscar essa beleza. E infelizmente a gente não tem uma educação que proporciona isso. A nossa educação enfia um monte de coisa na nossa cabeça e nos ensina a ter uma profissão, muitas vezes nos ensina nos incentiva a ter mais status social, a buscar isso, a buscar coisas externas e não aquilo que está dentro de nós. E aí a gente se perde no meio disso tudo. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Ana Paula Leobas, Nova Acrópole, e o podcast Lutz Podcast. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.